Bom dia, bom dia. Eu não poderia deixar de falar que quase que eu caí de saber que eu ia ser a primeira a falar nessa grande casa de Cristo, né? Jesus. E aí me ocorreu um comentário: como não manter acesa a esperança? Num momento tão difícil que a humanidade passa, que todos nós passamos, onde parece que tudo está tão perdido, e vem essas luzes assim, acender, nos mostrando: eu estou aqui, a mão de Deus, o Cristo em nós e suas manifestações. Porque o desafio de plantar essa semente do bem, do amor, do Cristo, num momento tão difícil, de tantas desilusões, de tanto materialismo, só mesmo por Deus e com muito amor e muita determinação da equipe encarregada desse propósito tão grandioso. E nasce assim mais um ponto, mais um farol que se dirige ao alto. Que seja só o comecinho de uma grande caminhada. E hoje eu vou falar um pouquinho, porque se eu começo a falar, o dia acaba, eu não dou nem conta. Do livro Vida Feliz, de Valdo Pereira Franco, Joana de Ângeles Espírito. A lição é 81. A benfeitora Joana de Ângeles fala do poder da fé. Eu vou ler um trechinho mínimo para a gente saber aqui o livro que eu estou me referindo, né? Disse Jesus: não se turbe o teu coração, ensinando que a calma, a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietações, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização de bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhes confia a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador aconteça, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Desse modo, não te permitas turbar o coração nem a mente, antes ocorrências mal sucedidas. Olha a profundidade dessa lição. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Ele disse: não se preocupe, fique calmo. O mesmo Jesus que disse: na terra só tereis aflições. Se na terra nós não fugimos das nossas aflições, como é que eu não vou me preocupar? Por que que eu não vou me preocupar? Olha a força desse ensinamento do Mestre Jesus. A fé, a força de uma fé, é a ferramenta mais poderosa que Deus nos concedeu e Jesus nos alertou. Porque a fé, para que eu tenha esse sentimento que me deixa tranquila nos momentos de aflições, eu preciso saber uma razão. E qual é a razão? Não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus faz parte de nós. Somos seus filhos. Deus é em nós. Muitos de nós não têm nem noção de quem é, quem somos nós.
grandiosos filhos de Deus, co-criadores. Então Jesus já deixou claro, não se perturbe nessa escola, nessa passagem terrena do berço ao túmulo, porque tereis aflições. Aqui é o momento da lapidação. Essa passagem corpórea é um momento onde a gente vem acertar nossas arestas, nossas necessidades, cada um segundo as suas necessidades mais extremas. Por isso que estamos em situações diferentes uns dos outros, mas estamos todos iguais no propósito de crescermos espiritualmente. E o lugar é aqui na Terra, nessa terra que nos traz muitas aflições, a falta de entendimento. Às vezes nós perguntamos, o que faço aqui? Por que tudo acontece comigo? Por que tanto sofrimento, meu Deus? Não mereço isso. Eu, uma pessoa tão boa, por que esse castigo? Aí vem a codificação espírita, vem aí Jesus que veio pessoalmente trazer todas as respostas. Nós temos todas as respostas necessárias que Jesus nos passou. O Evangelho de Jesus é o maior tesouro que um ser humano pode ter na mão. Porque tudo que nós precisamos saber, ali tem a resposta. A codificação espírita, liderada por Allan Kardec, um espírito que se fez homem para poder fazer esse papel, ser o intermediário. São ensinamentos que não é criado pelo homem. O homem é co-criador, mas ele não cria, quem cria é Deus. E os ensinamentos vêm de Deus, não vêm do homem. E nós precisamos buscar essas informações para ter autoconhecimento, saber o porquê a fé é um dos conhecimentos necessários. A fé tem um poder que opera verdadeiro milagre. Porque quando eu tenho a certeza das ocorrências do meu cotidiano, das ocorrências diárias, eu sei como eu vou lidar com elas sem medo, sem desespero, sem o vitimismo. Ai, ninguém por mim, Deus me abandonou. Sem a ilusão de buscar nas crendices criadas pelos homens, fazer um joguinho. Olha, eu prometo isso, eu prometo aquilo, me faz um milagre, eu quero essa graça. Todos nós temos a graça de superarmos as nossas dificuldades, condições de superarmos as nossas dificuldades. Esse é o milagre. Por que teremos dificuldades? Por que teremos dificuldades? Porque nós estamos aprendendo, nós somos muito primitivos ainda. Nós ainda somos liderados pelos defeitos, tendo como pai o orgulho, mas nós somos filhos do amor. Até a gente entender quem somos, para começarmos a fazer essa transformação íntima, essa modificação que não é no outro, é em mim, existe uma etapa, existe um caminho que temos que buscar, temos que querer. Estamos na idade da razão, temos que parar e pensar. Tudo isso tem que ter uma razão. Aonde que está a razão? Porque se existe Deus e Ele é perfeito, então eu tenho que entender as mazelas da vida, as doenças, às vezes doenças severas. A criança que às vezes já nasce tendo que recompor o perispírito através de doenças.
né? A outra que nasce ali tão bonitinha, sem nenhum problema. Todos vai enfrentar suas necessidades mais para frente. Todos nós viemos sim com uma missão de nos tornarmos melhor. Não é aquela missão missionária, isso é para espíritos mais elevados. A nossa missão é nos tornarmos melhor, buscar o conhecimento e através desse conhecimento ir nos lapidando. E a fé, ela é essencial para que tudo isso ocorra. Porque se eu não tiver fé, aonde eu vou me segurar? Eu não estou vendo. Jesus disse, o que me faz ter tanta certeza no que Jesus disse? Quando eu vou buscar conhecimento, saber primeiro quem foi Jesus. Porque muitos de nós, ainda nós temos uma imagem de Jesus, aquele Jesus da igreja, onde nós o adoramos como um mito, que está tão longe da gente. Jesus está no meio de nós, é nosso irmão, nosso modelo, nosso guia. Ele veio até aqui no ato sublime e supremo do amor maior que o Pai permitiu. Por tanta misericórdia, porque está difícil da gente entender, da gente despir das sensações da carne. Nós buscamos só o prazer da vida, o prazer da vida material. Nada contra viver bem, nós temos o dever de procurar viver bem, é a lei do progresso. Sim, a nossa profissão, o nosso trabalho, produzir, instruir. O ser humano, a evolução é moral, nós temos que evoluir moralmente e intelectualmente também. Então, faz parte, mas nós temos que ter tudo no seu lugar. Mas aí a gente troca o reino, o verdadeiro reino, que não é desse mundo, pelo reino desse mundo, que é o reino da horizontal. Então aí eu só busco o crescimento nas coisas da terra, nas coisas materiais. E se eu não tenho, eu sou infeliz. Eu sou abandonado pela vida, eu sou abandonado por Deus. Deus não é justo. Eu não entendo a diferença. Olha onde eu moro, eu não tenho saúde, eu não tenho dinheiro, eu não tenho família, minha família não se dá bem, a minha família não se entende. Gente, a família é o presente maior que o Pai criou para que a gente possa se trabalhar uns com os outros, porque existem muitas diferenças familiares e muitas pendengas, é lá que está o X da questão. Mas pelos laços biológicos, a gente tem ou um compromisso ou uma afinidade, a gente está meio que ligado. Então, nos força a ter uma convivência melhor. Que esse é o propósito. E muitas das vezes a gente não consegue, a gente abandona, infelizmente. Vai voltar junto para aprender. A finalidade de todos nós é o amor. E sem a fé, eu não consigo. Eu tenho que ter fé que me dá esperança, que me dá ânimo para me continuar. A fé é a certeza de Deus. E quem me disse de Deus? Foi Jesus. De duas, uma. Ou eu falo, essa história de Jesus e de Deus não é bem assim? Aí eu me perco no vazio total. Ou eu vou aprender direitinho o que vem a ser tudo isso e vou tomar meu rumo. E a vida fica muito melhor. Eu posso dizer que eu não consigo imaginar como seria a minha vida hoje se eu não tivesse
pouquinho de entendimento que eu tenho, um pouquinho. Porque quanto mais a gente aprofunda no entendimento, mais a gente vê que o entendimento é grande demais. É engraçado, quanto mais eu chego, menor eu vou ficando. Eu vou vendo a imensidão das coisas de Deus. E eu vou vendo quanto eu sou minúscula. Mas eu sei, o caminho é esse. E eu me encho de ânimo. Eu tenho força, eu quero saber mais, eu quero fazer mais. Eu quero entender as coisas do meu íntimo. Porque tudo está dentro de nós. Somos filhos do amor. Nós temos que começar a tirar do nosso âmago, né, as coisas de Deus. Porque nós somos criados com as coisas de Deus. Somos seus filhos. Toda essa doença foi criada por nós. O homem criou o lado negativo. Então ele não vai vencer. E nós sim temos que vencer esse lado que ainda habita muito forte em nós, o homem velho, o homem primitivo. São muitas reencarnações ainda norteada pelo reino da terra, aonde vale tudo que é ruim para poder ter as coisas. Onde não tem amor, onde não tem o próximo, onde não tem caridade, onde o egoísmo impera, o orgulho impera. E isso faz com que a gente seja um ser infeliz e doente. Então, através das reencarnações, nós vamos passando pelas peneiras, se purificando, eterizando o nosso perispírito. E sem a fé, nós não conseguimos conviver nessa jornada, nessa subida, porque é uma subida para melhor. Mas sem fé eu falo, não, tá me cansando muito, eu quero sentar, eu vou desistir. E quem disse para que tenhamos fé? Quem disse para que não nos preocupemos? Porque existe algo justo e maior que não nos abandona, que faz parte de nós. Jesus. Eu gosto muito de uma passagem de Jesus, que todos devem conhecer, que quando toda a passagem de Jesus tem uma lição para nós. Tudo foi feito de acordo para ficar. Quanto mais o tempo passa, mais atual fica, né? Jesus em alto mar com os pescadores, Jesus foi tirar um cochilinho, quieto, e vem aquele mar, e esse barco vira, esse barco balança, 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 aquela tempestade, os apóstolos em aflição, com medo, morrendo de medo, esse medo que a gente tem, né? Ah, não, e Pedro, né, que é muito peculiar, esse apóstolo, e ele disse, eu vou acordar de Jesus, mestre, 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 não vê que o barco está virando? Nós vamos morrer, o barco vai virar. Jesus olhou profundamente e disse, homens de pouca fé, somos nós, nesse mar, nós temos calmaria sim, mas está calmo daqui a pouco, mas Jesus está no leme. Eu tenho que saber que Jesus está no leme e Deus está no comando de tudo. Se eu não tiver certeza que Jesus está no leme e que Deus está no comando, meu barco vira. Meu barco vira. Então nós temos que tomar cuidado. Cuidado com a fantasia criada pelo homem, onde nos tira do propósito pelo qual fomos criados, o propósito pelo qual voltamos ao corpo de carne. É uma passagem, tanto é que ele fica aqui. A hora que o espírito é retirado, o corpo acabou, o corpo não tem vida. Somos o espírito no corpo, não somos o corpo no espírito. Jesus foi tão claro. Por que Jesus fez toda aquela trajetória, se deixou levar, se deixou se crucificar? Para quê?
para mostrar a forma mais grosseira como nós agimos, tão carnal, de uma forma tão bruta. Tiraram ele porque ficaram com medo, porque ele ameaçava o reino da terra. Jesus ameaçava o reino da terra. E hoje não mudou. Tudo que fala de Jesus, que fala do amor, que fala onde está realmente o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza, que fala, que dá as respostas, que diz para você: confie, tem fé. Nossas cruzes são nossas oportunidades. Não existe castigo, existe necessidade. Tudo passa, já disse Maria de Nazaré. Hoje em dia, as pessoas querem calar a voz de quem fala dos reinos verdadeiros, dos reinos do alto, que são os reinos de Deus. E cada vez mais nós temos que fazer a nossa escolha baseado em uma razão. Temos que saber por quê, baseado na razão, e seguir em frente. Seguir em frente, apesar de toda a tempestade, na certeza de que o barco não afunda. Então não vamos desistir. Quero agradecer a vocês por esse dia tão especial, que me pegou de surpresa e foi assim maravilhoso, não vou esquecer. E vamos ter fé, gente, o poder da fé. O que é a fé? A fé é o elemento principal para que a gente suba essa montanha. Porque uma vez que a gente sobe essa montanha, não tem mais como descer. Tem uma passagem no Evangelho que diz como que é, que a fé remove montanha. O que é montanhas? São os problemas das nossas travessias. Realmente, a fé faz com que esses problemas desapareçam. Desapareça o quê? Do nosso tormento, e a gente enfrenta e segue em frente. Né? Se eu tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, então imagina o poder da fé. É o convite da nossa irmã Joana de Ângeles. E um dia maravilhoso para todos nós e uma semana de muita bênção. Muito obrigada. E Deus conosco sempre. Mais um bom dia. Bom dia para todos nós, que aproveitamos a oportunidade que tivemos nessa manhã de domingo de estarmos aqui reunidos. E não sei se eu vou conseguir falar. A emoção é muito grande. Que sentadinho ali, voltei no tempo e lembrei o dia que o amigo João está ali, foi lá no sítio fazer um serviço para a gente de terraplanagem. E aí começamos a falar de espiritismo. Ele falou: poxa vida, nós estamos querendo, num grupo lá em Nazaré, implantarmos estudos e tal. Você não fala com a gente? Entrou em contato com a Janete, que está por aí também. Está aqui, E do nada, né? Nós começamos a desenvolver esse trabalho aqui, anteriormente na igrejinha, na capela, ou seja, naquele recinto onde irmãos com o mesmo ideal passaram a ter essa vontade imensa de conhecer Jesus de perto, através do seu Evangelho. Hoje aqui, gravando o vídeo, através dessa paisagem maravilhosa, contemplando o bailar de pequenos passarinhos aqui atrás, tudo isso registrado para depois ela ver, para assistir. Isso não tem preço. Só o fato de nós estarmos aqui no meio dessa natureza faz com que a gente comece a viajar um pouco no tempo. Voltemos ali algumas décadas.
se não estivermos lá, mas lembraremos das obras de Chico Xavier, que relata que naquela oportunidade ele implantava estudos do Evangelho à sombra de um abacateiro. Sabem o que é isso? Reunia dezenas e dezenas de pessoas, se não centenas e centenas de pessoas, para falar de Jesus. E aí a gente volta um pouquinho mais no tempo, só 2025 anos lá para trás. E as Escrituras nos mostram que Jesus subia num pequeno monte e falava para multidões sobre Deus, esse Deus que todos nós sabemos que temos no nosso coração, mas que temos que descobri-lo na sua verdadeira essência. Então, meus irmãos, essa manhã de domingo é ímpar. Porque uma sementinha que foi plantada nos reveste de imensa responsabilidade. Porque cada um de nós que estamos aprendendo um pouquinho, já estamos engrossando as fileiras de discípulos do Cristo. Ou seja, com a obrigação de levarmos adiante tudo aquilo que estamos vivenciando através do aprendizado que conquistamos. E é pelo exemplo. As nossas vidas vão se transformando. Nós vamos cada vez mais nos tornando mais felizes a cada novo aprendizado que investimos nessa oportunidade reencarnatória. Isso é patrimônio nosso. O ladrão não rouba, a traça não corrói, o tempo não vai destruir, porque isso daí nós vamos levar por toda a nossa eternidade. Parabéns a todos nós que escolhemos nessa bela manhã de domingo estarmos aqui reunidos, nesse recinto que nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Olha o progresso, assim como a esposa citou. Isso nos dá mais conforto e mais responsabilidade. E aí, lá na frente, muito provavelmente, muitos de vocês estarão lembrando desse dia. Iniciativa de vocês, nessa oportunidade, tiveram a chance de implantar um simples evangelho no lar, ou até mesmo a disposição, a coragem, a determinação e a perseverança no caminho do Cristo, de fundarem também mais um ponto de luz, assim como a esposa nos disse. Responsabilidades que, sem perceber, estamos nos comprometendo com esse todo que Jesus veio nos trazer. Que a paz do Mestre possa nos envolver por hoje e sempre, e que cada vez mais tenhamos esse prazer enorme de nos reunirmos para falarmos do Evangelho do nosso irmão maior. Que assim seja.